pessoa que está acima. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas que as pessoas que também são empregadas, que também trabalham para alguém, quando se dedicam, quando elas vão atrás do que elas querem, elas também têm um crescimento dentro da empresa. Então tem um espaço para todo mundo. Quando a gente tem algum sonho, algum objetivo, alguma meta, isso significa que esse sonho, essa meta, esse objetivo é realizado. Então a gente não tem infinitas possibilidades, tem milhares de possibilidades. Nós temos o quê? Acesso a no máximo 100 possibilidades. Acesso a duas possibilidades, ou essa ou essa. Então, se a gente é capaz de imaginar, de sonhar, de colocar um objetivo na nossa cabeça, que chega na nossa cabeça o desejo de fazer uma viagem para tal lugar. Milhares de lugares para viajar, para conhecer o mundo. A gente tem desejo de conhecer aquele lugar específico. Por que a gente tem o desejo de fazer aquela ação específica? Quem cabe a gente, a gente. Então, quando a gente começa a buscar outras formas de servir a vida, de trabalhar através do nosso trabalho, ou seja, se eu sou funcionária pública, eu trabalho 6 horas para o funcionalismo público e as outras horas eu faço o quê? Eu vou servir a vida também, né? E às vezes quando a gente está na neutralidade, a gente está, a vida está boa, eu estou pagando minhas contas, eu estou trabalhando, né? Essas 6 horas por dia, e depois eu vou para casa, vou ver televisão, e vou dormir, vou descansar, porque no outro dia eu tenho mais um rojão para trabalhar. Isso é a neutralidade. Ok, eu estou fazendo o trabalho, estou servindo a vida. E o algo a mais? O algo a mais é o quê? É a gente ultrapassar esse limite da neutralidade, a gente ser expansão. Porque na outra aula a gente falou, né? Quando uma pessoa sente alegria, amor, ela contagia com essa vibração, alegria e amor para quantas mil pessoas? São muitas pessoas. Então é isso que a gente está sempre buscando. É algo a mais. Então, se eu tenho uma empresa, se eu tenho na minha imaginação o sonho de ter uma empresa, eu com certeza vou possibilitar aí o sustento de mais algumas famílias. Então, além da minha alegria, além do meu lucro, para eu usufruir e eu realizar os meus sonhos, as minhas metas, os meus objetivos que eu quero realizar na vida. O que é que a gente quer realizar na vida? A gente quer sentir ao máximo as emoções, né? As emoções de alegria, de gratidão, de iluminação, de paz, de amor, e a gente consegue sentir isso como com os sentidos? Através das realizações que a gente faz. Então tem muita gente que se realiza empregando muitas pessoas, né? Levando a elas as formas delas viverem. Se não fossem os empregos, se não fossem as empresas que têm os empregos para oferecerem às pessoas, as pessoas não iriam ter como trabalhar. E ao mesmo tempo, se não fossem os autônomos, nós não teríamos tanta diversidade de serviços. Por isso que é tão importante, é cada vez mais importante a gente estar apaixonado pela nossa atividade, pela nossa profissão. Porque a crise, que tanto se fala, ela serve para ser essa peneira. Quem é que está apaixonado pelo que faz? Quem é que está apaixonado pelo trabalho? Essas pessoas vão ficar apesar da crise. Por quê? Porque as pessoas, com o pouco dinheiro que elas têm, por causa da crise, vamos dizer assim, elas vão querer ir para um lugar onde elas se sintam como? Onde elas se sintam acima da vibração da neutralidade, onde elas se sintam expandidas. E aqui em Natal eu tenho visto muitos pontos fechados, muitos pontos para alugar, muitos pontos para vender mesmo. Muitas empresas que tinham aqui, elas fecharam as portas, ao mesmo tempo que tem outras que estão cada vez mais cheias de gente, cheias de clientes. Então a crise, ela faz essa peneira. Por isso que a crise é algo maravilhoso. É uma oportunidade da gente se melhorar como pessoa, é uma oportunidade da gente contribuir positivamente para a vida das pessoas. Porque se está todo mundo numa crise, nessa frequência baixa aqui, na depressão, na tristeza, na apatia, o que é que a alma dessas pessoas quer? A alma dessas pessoas quer sentir, pelo menos por alguns minutos, a alegria, a paz, o amor. Chegam para uma loja para comprar uma roupa para sentir aquela alegria
E de repente a pessoa que atende faz de conta que ela nem existe. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estava distribuindo alguns papéis, alguns panfletos da minha empresa e vinha um rapaz, eu acho que ele tinha uns 25 anos, e ele estava com a cabeça baixa, meio desanimado, e eu já fui com meu sorriso e enfiei o papel assim para ele poder olhar, né, que estava olhando para baixo, ele não estava olhando para mim. E aí quando ele viu aquilo, ele levantou o olhar, e aí ele deu um respirado fundo, respirou fundo e deu um sorriso. Então, gente, é muito simples. A gente tem um papel fantástico, é maravilhoso poder proporcionar isso às pessoas. O que a gente precisa tomar cuidado é a gente não entrar nesse fluxo de ficar desanimado, de ficar na apatia, de ficar na tristeza. E quando a gente entrar, que claro, todos nós entramos nessa frequência, em algum momento, é quando a gente entrar na frequência, a gente prestar atenção e com isso a gente faz perguntas para nós mesmos. Se eu entrei numa frequência baixa, de repente eu senti uma tristeza, é eu me olhar, eu olhar para aquilo que está trazendo a tristeza, algo que está precisando ser visto, né? Se de repente eu estou desanimada para fazer o meu trabalho, se de repente eu não aguento mais ali bater o ponto ou ir para a empresa, ir para aquele trabalho, o que é que está precisando ser visto? Porque o universo é muito inteligente para direcionar a gente. Se eu estou numa empresa insatisfeito, não aguento mais, não vejo mais sentido de ir para ali, eu fico triste, eu fico desanimado e sabe o que é que acontece? Eu permaneço ali. Agora, se eu sei o que eu quero, e a gente vai ajudar vocês a encontrarem o que realmente vocês querem, para onde estão indo, né? Qual é o propósito. Se eu sei o que eu quero, eu vou para essa empresa com alegria, com prazer. Por quê? Porque eu sei que faz parte do processo. É mais um passo do processo para eu alcançar aquela meta, aquele objetivo, aquele sonho que eu quero. Então a gente vai falar hoje sobre as noções de coach, né? Eu não sou coach, eu sou pós-master em programação neurolinguística. Vamos dizer que o curso de coach ele abrange o que seria o practitioner da programação neurolinguística, o que seria o ensino de educação infantil da programação neurolinguística, tá certo? O coach pegou algumas técnicas da PNL e né, mesclou isso e aí deu o nome coach. Coach é o treinador, né? O coach, terminando com 2 E's, é a pessoa que o treinador está, é o treinado, né? É a pessoa que o treinador está dando as coordenadas, né? E coach é o nome do processo. Muitas vezes uma sessão de coach não é suficiente para a pessoa ter a questão dela solucionada. Porque num primeiro momento o coach ele descobre qual é o objetivo da pessoa e se eu tenho um objetivo, esse objetivo precisa ser em termos positivos. E muitas vezes a gente tem um objetivo e não é realmente isso que a gente quer resolver. Então, durante o processo de coaching, a gente vai desenrolando e percebendo o que realmente está por trás do objetivo e que ações precisam ser tomadas para que aquele objetivo seja realizado. Para vocês terem uma ideia, aos 17 anos foi a primeira vez que eu fui para uma terapia, né? Que eu fui para um psicólogo. E o meu objetivo de ir ao psicólogo era o quê? Era ver se eu emagrecia, porque eu estava muito incomodada porque eu tinha engordado 12 quilos em menos de um ano. Então eu fiquei deformada, isso aqui meu inchou, ficou uma coisa realmente esquisita. E aí eu fui para a psicóloga para isso. E dentro da terapia, a gente foi descobrindo outras coisas. Eu até hoje fui para vários psicólogos e aí eu descobri a programação neurolinguística, descobri o Reiki, descobri as terapias alternativas, descobri as terapias holísticas, descobri a constelação familiar e aí depois a constelação familiar medial. Então, para vocês verem como o meu processo começou eu buscando emagrecer. Né? E eu terminei emagrecendo e foi natural, depois de muito tempo. Hoje eu sou satisfeita com o meu corpo.
E hoje eu dou até treinamento também de como ser satisfeita com o corpo, de como ser feliz com o corpo. Mas muitas coisas eu fui resolvendo ao longo do caminho, quando o primeiro objetivo que fez com que eu fosse buscar meu desenvolvimento pessoal era emagrecer. Percebe isso, gente? Então, no processo de coaching, sempre a gente começa querendo saber qual é o objetivo da pessoa. E uma coisa muito importante, que se você se interessa para fazer o processo de coaching, você precisa prestar atenção numa coisa, no seu coaching. O seu coach é profissional se ele não induz a você o que você quer. Por exemplo, certa vez eu acompanhei um processo de coaching e a pessoa tinha acabado de se formar coach e o cliente disse que ele queria ganhar mais dinheiro, certo? E o coach falou o que para ele? Como você pode economizar dinheiro? Ou seja, o coach usou o mapa dele, né? A gente já viu em outra aula aqui de programação neurolinguística que mapa não é território. Ou seja, as vivências que eu tenho são completamente diferentes das vivências que você tem. Então, na vivência daquela coach, para ter mais dinheiro precisa cortar, precisa economizar dinheiro. Mas o cliente, ele pediu o quê? Ele pediu para ganhar mais dinheiro, ele não estava afim de cortar mais nada. Ou seja, eles continuaram conversando, eu era apenas observadora, eu não podia... Era um exercício do pós-master em programação neurolinguística, que a minha posição era de observadora. E no final da conversa deles dois, a coach terminou convencendo a ele a deixar dele fazer o hobby dele. Ou seja, porque ele tinha um hobby de pra vaquejada. E toda vez que ele ia para uma vaquejada, ele gastava dinheiro, ele investia para manter o hobby dele. Então, esse homem saiu desse momento de coach muito triste. Por quê? Porque não foi respeitado o mapa dele. E como ela utilizou as técnicas de coach, ela convenceu, né? Através das técnicas, convenceu a ele de que a melhor forma de ele ter mais dinheiro era cortando o hobby dele, que era um supérfluo. Então, a gente nunca, em tempo algum, pode fazer isso com outra pessoa. É preciso ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Por isso que a gente dá um pouco de noções de coach aqui, no nosso curso de constelação, para a gente ter essa noção mesmo, para a gente não fazer um corte no cliente, na pessoa que vai ser constelada. Porque o objetivo é a pessoa sair mais do que o que ela chegou e não menos do que ela chegou. Como é que a gente sabe se ela saiu mais? A gente vê no rosto dela, como é que ela tá. Se ela tá mais, a fisiologia dela mostra, o corpo dela mostra, como é que tá a postura dela, tá mais do que antes. E isso a gente vai desenvolvendo essa percepção. O importante é sempre a gente atentar para isso. Se a pessoa já saiu mais murcha de uma sessão com você, é bom chamar ela de volta, porque nossa proposta é a pessoa sair mais, entende? Se a gente for olhar para essa questão das frequências vibracionais, se a pessoa chegou depressiva, chegou na apatia, chegou com medo, a gente no mínimo permite que ela saia da sessão neutra. O ideal é que ela saia sentindo paz, se sentindo bem, se sentindo alegre, se sentindo plena, como muitas vezes a gente percebe. E o interessante é que a gente não precisa perguntar, né, como é que ela está se sentindo, é a gente perceber que algo ali está diferente, que algo ali mudou. Às vezes é no brilho do olhar, o olhar começou a brilhar mais e aí ela já pode ir. E é interessante também que a gente permita que ela vá nessa alta, porque muitas vezes quando chega essa energia através da constelação, a pessoa sente essa alegria, sente esse amor, sente essa paz, sente o bem-estar, sente confiança, né, segurança na vida. E aí de repente a gente começa a conversar depois, porque vai tomar uma água, um café, e aí no meio da conversa essa energia baixa. Não é essa a nossa proposta, é que ela vá e continue carregando essa energia
em alta, tá? Então, no coach é bom a gente sempre prestar atenção se a gente está perguntando o que trouxe a pessoa, o que trouxe você até aqui, né? E na empresa, o gestor, quando for conversar com os funcionários, ele pode perguntar isso também. O que trouxe você até aqui, né? O que está acontecendo? O que está havendo? É interessante que essa pergunta é muito chave, porque se eu pergunto o que você quer e a pessoa geralmente não sabe o que ela quer, e geralmente o que ela responde do que ela quer não é o que realmente está por trás. Agora, se a gente pergunta o que está havendo ou o que trouxe você até aqui, a gente vai ter a resposta que a gente está precisando para dar continuidade ao processo e para realmente contribuir positivamente para aquele momento que a pessoa está vivendo, tá certo? Então, às vezes tem um empresário que ele abre uma empresa, tem um tempo, aí quebra. Aí abre outra, tem um tempo, aí quebra. Às vezes não completa nem 5 anos, né? Que seria um tempo mínimo que solidificaria, de acordo com o Sebrae, 5 anos seria o tempo mínimo para solidificar uma empresa. E muitas vezes essas empresas duram 6 meses a 2 anos no máximo. E o que é que está por trás disso não funcionar, não dar certo? Por quê? Porque essa pessoa não sabe o propósito de vida dela. Então ela é movida por uma outra coisa, que não é o propósito da alma dela. Então o coach, ele é maravilhoso através de um coach competente para a descoberta desse propósito. Agora eu quero passar um exercício para vocês para encontrar o centro, que é um exercício que a gente sempre trabalha nas nossas sessões de coach. Primeiro a gente pensa, vamos fazer, é para fazer agora, tá, gente? Não é para aprender a fazer, mas a gente consegue depois fazer com o outro se a gente faz com a gente e percebe o resultado na gente, tá? Então, agora você vai pensar numa situação difícil da sua vida. E você vai dar um nome para essa situação difícil, certo? Você vai pegar um papel e vai escrever nesse papel, escreva agora num papel, num pedaço de papel, dê um nome para essa situação difícil, né? Para esse momento difícil da sua vida. Então escreva no papel esse nome para essa situação difícil, certo? Então coloque esse papel na sua frente agora. E continuando ouvindo o que eu estou falando para você, você vai entrar no papel, vai pisar em cima do papel, vai fechar os olhos e vai reviver essa situação difícil. Então, pise em cima do papel de olhos fechados e reviva esse momento difícil. O que você vê, o que as pessoas falam para você, o que mais tem ao seu redor, como você se comporta, o que as pessoas falam, o que você responde, o que acontece dentro da sua cabeça, quais são os pensamentos, quais são as sensações em você, no seu corpo, vivenciando esse momento. Ok? Agora saia de cima do papel. E sente na cadeira se você estava sentado, se estava sentada. E agora lembre de uma situação em que você estava na sua vida, uma situação específica, certo, gente? Pronto, aquela hora, daquele dia que eu estava muito alinhada, muito centrada. Sabe, às vezes na nossa vida que a gente está tão centrada, está tão assim, a gente sente o nosso corpo dentro da nossa alma, assim, a nossa alma dentro do nosso corpo está tudo bem encaixado, a gente está alinhada, está centrada, está relaxada. Pois é essa situação agora que você vai lembrar.
e dê um nome para essa situação. O nome que vier, o nome que você quisesse dar, o nome para essa situação. Então, coloque no papel, escreva no papel o nome dessa situação e a 2 passos do papel, vamos dizer que você colocou o papel da situação ruim do seu lado esquerdo e 2 passos para o lado direito, coloque o papel dessa situação em que você estava alinhada, centrada, relaxada, certo? Então, coloca o papel aí com o nome da situação que você deu para a situação. E agora, em pé, pisa em cima do papel para reviver esse momento em que você estava alinhada, relaxada e centrada. Então, fecha os olhos, pisa em cima do papel. E reviva esse momento, você centrado, relaxado, alinhado. Perceba o que acontece ao seu redor. Perceba se há alguém fala algo para você. Se você fala algo para alguém. Perceba o que acontece ao redor, qual é o seu comportamento. Quais são as sensações em você vivendo esse momento? Como é a batida do seu coração? Como é a respiração? Como é a postura? Isso, muito bem. Realmente preencha todo o seu ser com esse centramento, com esse alinhamento, com esse relaxamento. Ok? Saia de cima do papel, sente na cadeira onde você está. E agora, você vai com os 2 pés bem firmes no chão, sentir onde está o seu centro. É realmente um experimento que você vai fazer com você mesmo, com você mesma. E se tiver alguém por perto, você vai pedir para essa pessoa empurrar você, para que você possa perceber o seu centramento. Os dois pés bem firmes no chão. E geralmente é nessa região aqui onde a gente encontra o nosso centro, que é chamado também de core. Então vamos perceber agora onde está o nosso centro, nosso centramento. E realmente experimenta o seu centro, com os 2 pés bem firmes no chão, experimenta ir para um lado e para o outro, e para frente e para trás, percebendo que aqui está firme, está centrado e ao mesmo tempo relaxado e alinhado, ok? Então experimente isso durante algum tempo e peça para alguém também empurrar, se tiver alguém por perto. Então, volte a pisar no papel que você colocou no lado esquerdo, que está a situação difícil, agora que você sabe onde é o seu centro. Então, vai lá, pisa no papel, fecha os olhos e percebe como é a sua atitude numa situação como essa, quando você está centrada, centrado, alinhado, alinhada, relaxado. E dê um tempo para realmente se perceber como é sua atitude numa situação como essa, quando está alinhada, centrada e relaxada.
fortaleça cada vez mais esse estado de centramento, alinhamento e relaxamento em situações difíceis. E vá relembrando situações difíceis da sua vida e como você pode agir estando numa atitude centrada, alinhada e relaxada. Isso, muito bem. Pode sair de cima do papel, abra os olhos, perceba mais uma vez como é essa percepção de estar centrada, centrado, alinhado, alinhada, relaxado. Realmente imprima em todo o seu corpo, sabendo que a partir do momento que você lembrar, em qualquer situação da sua vida, de que esse centramento é necessário para a tomada de decisões, para a tomada de novos passos na vida, ele vai estar disponível. Essa postura vai estar disponível para você no momento que for preciso.